nós temos que ser parâmetros civilizatórios nas mais diferentes situações. Bretas, deixa eu perguntar uma outra coisa pra você. Você, cara, é um cara que é conhecido nacionalmente, inclusive noticiado na imprensa nacional, na tua atuação, inclusive na Lava Jato, inclusive numa série de situações em relação à delação premiada. Conta um pouquinho pra gente sobre delação, e já que delação também tem a ver com provas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como advogado criminalista, pra galera que ainda não passou por um processo, né? Qual é essa de fazer a constituição de provas? Tá. Então, são duas perguntas numa só. Sobre a questão da colaboração premiada. Adel, eu tive um dilema particular no momento de aderir a uma proposta de um acordo de colaboração premiada pela primeira vez. Nós bem sabemos que a colaboração premiada é um instituto já positivado e consagrado no nosso ordenamento jurídico, mas que ele trouxe consigo, no momento de elaboração dessa política criminal, toda uma carga, todo um ranço de preconceito, porque tudo aquilo que é novo é visto com reservas mesmo. E a advocacia, o ordenamento jurídico, os operadores do direito de um modo geral, sempre estigmatizaram esse instituto que lá fora era visto de uma maneira muito natural, muito cotidiana, muito corriqueira. E, portanto, quando se descortinou para mim a primeira possibilidade de se aderir a um acordo de colaboração premiada, eu confesso que fiquei um tanto quanto assustado diante da possibilidade de ser gravado e cicatrizado com aquele estigma que muitas vezes permeava aquela situação, porque era um instituto ainda muito experimental, que estava ainda num processo de elaboração, digamos assim, do ponto de vista da política criminal. E diante daquela dúvida que me permeou, eu comecei a pensar e, sinceramente, honestamente, Adel, eu não consegui ver nenhum tipo de objeção a partir do momento em que, o cliente queria fazer o acordo de colaboração. 2, era uma alternativa que a legislação colocava a seu dispor. 3, dava-lhe benefícios legais. 4, as teses combativas de um enfrentamento litigioso, por assim dizer, estavam todas elas não sendo acolhidas pelo tribunal. Então, diante desse impasse, eu não vi, honestamente, nenhum tipo de objeção em fazer aquela adesão a um acordo de colaboração. E digo de antemão, advogar num acordo de colaboração encerra desafios muito penosos, talvez mais penosos do que advogar na advocacia litigiosa, porque advogar na advocacia litigiosa, mais ou menos, eu digo mais ou menos, a gente sabe quais são as regras do jogo, ainda que elas estejam sendo aqui ou acolá desrespeitadas, mas mais ou menos nós temos uma regulamentação. Advogar num acordo de colaboração, você muitas vezes se coloca num campo muitas vezes desconhecido, e você tem que fazer um enfrentamento, mas ao mesmo tempo você está aderindo a um acordo de colaboração. Existe um know-how, existe uma expertise toda própria. E eu acho que nós vamos ter oportunidade, né, Isaías, de poder aprimorar e aprofundar isso na nossa pós-graduação aqui no jurídico sobre o Instituto da Colaboração Premiada. Respondendo sua segunda pergunta. Produção de prova. Nós temos agora um importante instrumental, uma importante ferramenta na nossa mão, que é a prerrogativa da investigação defensiva. E essa prerrogativa da investigação defensiva, que permite ao advogado se lançar a campo para produzir prova, tem que ser vista com muita cautela, muito cuidado, para que o advogado não venha incorrer em dilemas éticos, não venha transpor barreiras que, inclusive, separam o lícito do ilícito. Permitir ao advogado lançar a mão de uma investigação defensiva não é uma carta em branco para que ele saia por aí fraudando provas, que é o que muitas vezes a gente tem observado alguns colegas, às vezes de forma assodada e a pretexto de se fazer uma investigação defensiva, acabar fabricando prova. Não é isso. Então é preciso ter muita cautela, é preciso ter muito cuidado, existem tábuas de princípios que
inspiram e animam a investigação defensiva. Então, eu diria assim, respondendo a sua pergunta, nesse bate-papo que nós estamos tendo aqui, que a investigação defensiva é uma importante conquista da advocacia, mas o advogado precisa ter muito cuidado para não transpor a fronteira que separa o lícito do ilícito. Como fazer isso? De que modo fazer isso? Quando fazer isso? Eu acho que é algo que vai ser desenvolvido e nós vamos ter que aprofundar numa aula, aí sim, com todos os elementos. Existe uma cartilha de princípios. Recentemente, a Associação Brasileira dos Advogados Criminais se reuniu, lançou mão dessa cartilha de princípios. E, enfim, é uma ferramenta importante, eu diria até quase que americanizada, né? Mas que a gente tem que ter cuidado, porque podemos incorrer em faltas éticas e legais. Antes de eu Me passar... deixa- Desculpa, não, desculpa, me Del. deixa Claro, eu falar sobre claro. sistemas. Deixa eu falar que eu não errei, Isa de Saída. Quando a gente concebeu a pós-graduação aqui do jurídico, e estávamos concebendo, e eu fui convidado para a coordenação, e chegou no tema da colaboração, o meu convite recaiu sobre o nome do Adriano, porque eu sabia, sem ter falado com ele, que ele teria vivido esse dilema. E daí eu falava, é o melhor nome para trazer essa questão ao cenário, porque eu conhecia a posição teórica prévia do Bretas e todo o trabalho, sob o ponto de vista de advocacia brilhante, que ele desenvolveu nas colaborações que conduziu. Então eu falei, cara, tem que ser ele. não, tem que ser ele, e veja que eu não errei. Deixa eu só falar rapidamente a minha posição contra a colaboração, até porque eu tenho artigos criticando o Instituto e tudo mais, e nesse sentido, Bretas, eu não mudei minha posição. Eu sou contra o Instituto. Contra o Instituto da Colaboração. Eu acredito que o Instituto da Colaboração, dentro de uma visão acadêmica, ele traz mais prejuízos a uma sociedade que benefícios, pensando em termos sistêmicos e em termos macrosistêmicos. Eu penso mais ou menos numa frase como certa vez, né, na Alemanha, o professor Stadtfeld falou, quando a gente comentou sobre isso, ele falou assim, não, agora está na lei, mas isso é alguma coisa, mas direito penal mesmo, processo penal não é. Né? Então eu penso mais ou menos a mesma coisa. Né? Ela traz mais prejuízos dentro do sentido de sociedade do que benefícios, a partir da geração da lógica do se dar bem, ainda que em detrimento dos demais, a partir de uma lógica que pode se desenvolver, uma lógica perversa do interesse financeiro por detrás do processo de colaboração premiada, a partir de uma lógica perversa que pode se desenvolver da omissão dos órgãos que têm a responsabilidade investigativa de investigar. Porém, como o Bretas bem salientou, está na lei. Está na lei. Né? Está na lei. Nós podemos discutir ser favoráveis ou não ao Instituto, eu mantenho minha posição contrária ao Instituto, porém ele está na lei. A partir disso que ele está na lei, nós precisamos o quê? Primeiro, como fazer esse Instituto que está na lei, salvo os que pensam como eu conseguir revogá-lo, né? Como fazer com que esse instituto avance. Né? Então, aí eu acho que existem algumas questões que precisam ser discutidas. Se pode ou não a colaboração do indivíduo que está preso, se pode ou não a colaboração daquele que já se acha condenado. Então, nós precisamos discutir questões de avanço do instituto. E o segundo ponto, aí precisa o advogado se preparar, e o Bretas está preciso nisso, para trabalhar dentro de um universo de colaboração, de uma lei que existe de colaboração. Né? Eu, Adel, não poderia jamais, cara, já escrevi tanto falando mal do Instituto que iam olhar e dar risada. Né? As pessoas iam olhar e dizer, que o Adel aqui? Não, eu lembro, eu assisti uma palestra do Adel faz muitos anos. Mais de 10 anos. Mas quase 20 anos, se não me engano, não sei. Mas o Adel, ele começava a palestra e falando justamente sobre colaboração. Quando começou a discussão no Brasil, no projeto legislativo ainda. Aí o começo da palestra dele, Bretas, era uma música do Bezerra da Silva, falando sobre o defunto Cagueta. Então, assim, o Instituto, para mim, é um instituto que realmente traz mais malefícios que benefícios à sociedade. Aqui a gente